Eu estou recebendo aqui professor Raimundo Dutra, que é ouvidor-geral do Estado do Piauí. Professor que é especialista na área de educação, pedagogia, enfim, já esteve conosco aqui participando da retrospectiva, da perspectiva, traçando esses cenários para 2023 e logo após a posse do governador Rafael Fonteles, ele foi chamado para ocupar o cargo de ouvidor-geral do Estado do Piauí. Agora, atenção para os dados. A Ouvidoria Geral do Estado recebeu no último trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses, quase 5.000 manifestações de usuários em busca de informações e solicitando serviços. Então, nós vamos entender agora esses números, tentar compreender. Especificamente, foram 4.747. Né? Professor, obrigado. Vamos chamar o professor. Obrigado pela participação e obrigado pela aceitação do convite. Douglas, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV O Dia. Para nós, é muito importante divulgarmos esse número de 4.747 manifestações registradas no nosso sistema de ouvidorias do governo do Estado. Isso quer dizer que a população está aumentando a sua participação na gestão pública estadual. Se nós compararmos ao trimestre anterior, tem um aumento aí de quase 70% dessa participação da população. Isso em relação a 2022? Ao trimestre anterior, porque nós... o trimestre de janeiro a março. Nós publicamos um relatório técnico do primeiro trimestre, que era de janeiro a março. Esse número aí, de 4.747 manifestações, já se refere ao período de abril a junho, que é o segundo trimestre. O terceiro trimestre, em setembro, em outubro, a gente vai, que é o próximo. Agora, professor, vamos lá. Para a gente entender melhor os números, mas antes é importante que a gente compreenda essa estrutura da ouvidoria, porque muita gente, quando a gente fala ouvidoria, vocês pensam que é até uma brincadeira, uma perda de tempo, ouvir o quê, resolve o quê. Nós temos a Ouvidoria Geral do Estado, o senhor é o ouvidor geral do Estado, responsável pela estrutura da ouvidoria, que é formada de que forma? Ou seja, existe um único local ou órgãos como Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, possuem suas próprias ouvidorias que são interligadas e, no final, remetem esses dados à Ouvidoria Geral? Nós temos a rede de ouvidorias do Governo do Estado. Essa rede de ouvidorias ela é composta por 23 ouvidorias setoriais, que são as ouvidorias que estão localizadas em órgãos do Governo do Estado. Esse sistema de ouvidorias, essa rede de ouvidorias é coordenada pela Ouvidoria Geral do Estado. Então, esse número, por exemplo, 4.747 manifestações, inclui as manifestações que entraram pelos canais diretos da Ouvidoria Geral do Estado e pelos canais das ouvidorias setoriais que estão lá nos 23 órgãos do Governo do Estado. A gente pode dizer que, o senhor fala de 23 órgãos, a gente pode falar dos 23 principais órgãos do Estado do Piauí. Na verdade, eu não diria que são dos 23 principais, porque a última ampliação, a última alteração que teve na rede de ouvidorias, que foi o último acréscimo, foi em 2017. Então, naquela época, o acréscimo, a ampliação da rede de ouvidorias foi para atender a estrutura do governo daquela época. Então, não dá nem para falar que são os principais órgãos, mas assim, eu já posso adiantar que órgãos como DETRAN, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Mulheres, SASC, a SASC, o Planejamento. Secretaria de Planejamento não tem ainda, mas a Junta Comercial, a SADA, que é a ex-Ematec, hoje é SADA, Secretaria de Agricultura Familiar. Então, são 23 órgãos atendendo à estrutura daquela época. Pelo que o senhor já conhece da estrutura atual, e aí levando em conta essa informação, a nova estrutura foi criada para atender o poder público, ou seja, a máquina pública de 2017, com aquela formatação de 2017. Nós temos hoje o governador Rafael Fonteles com uma formatação diferenciada
da formatação que era em 2017. O senhor acha necessário uma nova mudança e qual seria a proposta? Está no nosso planejamento estratégico, né, no planejamento estratégico da Ouvidoria Geral do Estado, fazer um mapeamento das necessidades, né, da necessidade de ampliação dessa rede, obviamente que com base, com a observação de critérios técnicos, né? Os órgãos que hoje não têm ainda ouvidoria, mas que possam atender a critérios técnicos que serão construídos, que serão levantados, então isso poderá ocorrer, está planejado, está previsto no nosso planejamento estratégico. Então, essa ampliação de rede. Primeiro é necessário um pegar estudo técnico. Pegar a estrutura do Estado, por exemplo, a estrutura do Estado é essa hoje, pronto. Sim. Baseado nisso, saber o que já tem de ouvidoria. E o que tem de demanda nos outros órgãos e o que não fazem parte da nossa rede. E o que tem de demanda nos outros órgãos que não tem ouvidoria, e a partir daí criar critérios técnicos que vão estabelecer. Por exemplo, que até pode acontecer, eu não sei, de um determinado órgão, até no estudo, se identificar que não há necessidade de uma ouvidoria ali, então, e fazer uma transferência para outra. Pode ocorrer isso, mas assim, é bom que se diga também, Douglas, que mesmo os órgãos que não têm ouvidoria setorial, esses órgãos são atendidos, esses órgãos respondem ao cidadão. Quando nós recebemos, por meio de qualquer um dos nossos canais, lá na Ouvidoria Geral do Estado, uma manifestação que é direcionada para um órgão que não tem ouvidoria setorial, nós fazemos o encaminhamento normalmente para esse órgão, nós fazemos o monitoramento, o acompanhamento, e o cidadão não fica sem resposta dentro do prazo legal, que o prazo legal são 30 dias, prorrogáveis por mais de 30 dias. Então, independente do órgão ter ou não ouvidoria setorial, o cidadão não fica sem resposta, ele não fica sem atendimento. E é bom que se diga também que no período de janeiro a junho, 91% das manifestações que foram registradas no nosso sistema de ouvidoria do governo do Estado foram respondidas. De janeiro a junho. Do ano passado. Deste ano de 2023. 91% das... em agosto. Isso quer dizer o quê? Que não se pode dizer, eu não vou procurar ouvidoria porque eu não tenho resposta, porque lá não responde. Não adianta ligar porque não resolve. Não se pode dizer isso. 91% das manifestações registradas foram respondidas pelos nossos ouvidores, pelos nossos atendentes. E a nossa meta, a meta da Ouvidoria Geral do Estado, de acordo com o nosso planejamento estratégico, é chegar a 100% ainda neste ano. E o que foi feito dos outros 9%? São processos que, às vezes, não foram respondidos porque falta informação, às vezes são manifestações que são anônimas, são incompletas, que não se consegue ter um endereço de e-mail, por exemplo, que não se consegue ter um contato do cidadão que manifestou. Então, por isso que ocorre ainda casos desse tipo. Mas nós já estamos construindo protocolos de atendimento específicos para sanar casos desse tipo, pelo menos para diminuir casos desse tipo. Por isso que nós esperamos chegar a 100% de atendimento ainda até o final deste ano. Final deste ano. Professor, vamos agora para os casos especificamente. Se o senhor tivesse que, em linhas gerais, não precisa ser preciso, mas em linhas gerais, considerando um ranking, por exemplo, dos assuntos mais demandados da ouvidoria, quais são? Primeiro, Douglas, é importante falar dos tipos de manifestação, né? Quando se fala em ouvidoria, às vezes as pessoas pensam assim, é um lugar que tem muita denúncia, tem muita reclamação, e não é. Você sabe, o maior percentual de manifestações que nós recebemos diz respeito à solicitação. São solicitações, são as pessoas pedindo informação sobre o funcionamento de algum órgão, são as pessoas pedindo, os cidadãos pedindo informação sobre o fluxo de atendimento de algum processo, de alguma demanda em alguma secretaria. São solicitações, sugestões, se recebe uma quantidade enorme de sugestões também, isso é importante. Mas é isso que eu pergunto ao senhor, então vamos separar aqui, vamos começar por essa outra parte, que acho que muita gente não tinha conhecimento, que é o cidadão pegar o telefone e ligar para dar sugestão. E nós recebemos muitas sugestões, por exemplo, o cidadão que sugere, que apresenta uma sugestão para o governo do Estado, sugerindo
que em região tal já tem uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo, por exemplo, hipoteticamente aqui falando, afetadas por um determinado tipo de vírus, não seria interessante realizar ação tal? Mandar uma equipe de saúde para averiguar, para ver isso é uma problema. sugestão. Essas sugestões, elas são acatadas por nós, elas são encaminhadas para o órgão competente, no caso seria a Secretaria de Saúde, e nós monitoramos. O cidadão sempre vai ter uma resposta. Então, tem uma quantidade enorme de sugestões. Por exemplo, o caso dos serviços, né, professor? Olha, aqui, também hipoteticamente, como o senhor disse, olha, aqui a Ciretran, aqui já está com uma semana que determinado serviço está indisponível. É bom que se diga, Douglas, que o Detran tem sido um órgão bastante elogiado, viu? Pois é, usei até um exemplo aqui. Nós temos recebido muitos elogios. O Detran... precisava, né, professor, melhorar. Nós, inclusive, tivemos uma matéria recentemente, porque nós também recebemos muitos elogios. Né? Elogio é um tipo de manifestação que se recebe na Ouvidoria Geral do Estado. Nos 3 primeiros meses do governo Rafael Fonteles, né, de janeiro a março, foram cerca de 300 manifestações do tipo elogio direcionadas para o governo do Estado, para os órgãos do governo do Estado e para o próprio governador. Né? Isso é então, quer dizer, das quase 5.300... Não, isso no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Então, assim, a gente... Só para esclarecer, as quase 5.000 é no primeiro semestre. No segundo trimestre. No segundo trimestre. No período de abril acumulando a junho. já pegando... Não, só o segundo trimestre. Só o segundo trimestre, que teve um aumento de cerca de 70% em relação a janeiro, fevereiro e março. Ao primeiro trimestre. Ao primeiro trimestre. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão tomando conhecimento maior da ouvidoria, dos canais da ouvidoria, estão desenvolvendo uma confiança na ouvidoria, sabendo que a ouvidoria é um lugar que elas podem procurar porque estão tendo resposta. Né? Isso tem nos deixado animados por isso, porque é um aumento na confiança do serviço da ouvidoria e, obviamente, que o serviço da ouvidoria busca a aproximação da população à gestão pública. Só um parênteses aqui, professor, porque assim, o cidadão pegar o telefone, ligar para elogiar, já é um destaque. Ocorre. Eu vou te dar um exemplo, Não, só para você que der escala, que na minha cabeça a escala é mais ou menos essa. O normal seria a reclamação. Né? Alguém reclamar, que está com esse problema, tal, a ouvidoria está lá para isso mesmo, para ouvir, para resolver. Também, claro. Mas quando o cidadão pega o telefone e liga para elogiar, então já é algo notável, assim. E quando alguém liga para elogiar o governo como um todo, assim, a participação do governador, do gestor, é outra escala, porque, de fato, é um nível de satisfação que impulsionou aquela pessoa a pegar o telefone e ligar, olha, enfim. Mas aí, a gente pode colocar essas duas situações aí na conta do andamento da administração, da forma do atendimento normal. Nós, por exemplo, no nosso plano de gestão, dentro da Ouvidoria Geral do Estado, a gente desenvolve um trabalho de formação dos ouvidores, que envolve os ouvidores setoriais, que envolve as equipes de atendimento nas ouvidorias setoriais e na própria Ouvidoria Geral do Estado. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão sendo bem atendidas, as pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo ouvidas com atenção, com respeito, com compreensão. Né? Então, é isso. Esse projeto formativo que é desenvolvido junto à nossa rede, ele tem gerado bons resultados também. Eu só vou lhe dar um exemplo aqui com relação ao elogio, porque eu faço questão de dizer que também é lugar de elogio. Nós tivemos um caso, uma manifestação de uma cidadã há uns 2, 3 meses atrás, por exemplo, que ela disse... Ela estava com um processo no Detran, o processo estava correndo, e normalmente, como é para correr, e ela pediu uma informação sobre esse processo num dos nossos canais, nós encaminhamos para a ouvidoria do Detran, e ela foi orientada, né, sobre o processo, e resolveu, e imediatamente ela usou um canal nosso para agradecer, para dizer que nunca tinha passado por um atendimento desse tipo, de uma escuta tão qualificada, acolhedora, e agradecendo tanto o atendimento da Ouvidoria Geral do Estado como a Ouvidoria da Detran. Agora, professor, a gente assim, a pessoa fácil, mesmo, né? Diante de uma situação que era burocrática, mas o acolhimento que ela teve nas nossas ouvidorias foi importante para ela. Aí é que eu digo, não existe nada de complexidade
digamos, o trabalho da ouvidoria? Quer dizer, é preciso ser um trabalho humanizado, ouvir, como o próprio nome já diz, ouvir e proceder com o protocolo, encaminhar aquela, se for o caso, a reclamação, buscar a solução, cumprir o prazo. Quer dizer, não há nada de complexidade. E é por isso que o nosso projeto formativo, ele inclui isso, né? Essa formação para o acolhimento, essa formação para a escuta qualificada, para o encaminhamento correto daquilo que se ouve do cidadão. E é isso que se tem na ouvidoria. O senhor tem aí, só para comparar esses dados do segundo trimestre, de quase 5 mil, né? Do primeiro, o senhor tem? No primeiro trimestre, nós tivemos, na ouvidoria, só nos canais de entrada da Ouvidoria Geral do Estado, foram 1.366. E houve esse salto, professor? Só nos canais de entrada da Ouvidoria Geral do Estado. No segundo trimestre, nos canais da Ouvidoria Geral do Estado, sem contar com as ouvidorias setoriais, foram 2.400 e pouco. Então, assim, já teve um aumento. Então, aí já foi, digamos, né? 100%. Quase 100%. Quase 100%. Quer dizer, seguiu mais ou menos o percentual geral. Agora, o percentual geral, considerando as ouvidorias setoriais e a geral. No primeiro trimestre, nós tivemos 3.100 e poucas manifestações. Né, E que aí agora já no veio segundo trimestre para quase 5 mil. Quase 5 mil. Então é bom. Nós também implantamos, Douglas, no início do ano ainda, no início da nossa gestão, né, com o auxílio da Secretaria de Governo, que é o órgão ao qual nós estamos vinculados, ao sistema de ouvidoria ativa. É um serviço que hoje é uma tendência nas ouvidorias públicas do país, que tem sido fomentado pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula. Então, as grandes ouvidorias desse país têm feito esse serviço e nós implantamos aqui. É o que nós chamamos de programa Ouvidoria Itinerante. Estamos nos aproximando mais da cidade do interior, mesmo nas regiões mais distantes. A gente tem chegado por meio de parceria com outros órgãos, por meio de parcerias com prefeituras municipais também. Como seria esse modelo, professor, da ouvidoria itinerante? A ouvidoria itinerante, a ouvidoria ativa é um serviço que a ouvidoria sai das suas 4 paredes e vai buscar junto ao povo. Então, assim, eu deixo de ficar aqui, a ouvidoria deixa de ficar passiva na sua estrutura física, esperando que o cidadão venha trazer a sua manifestação, e ela vai lá para o meio do povo, ela vai lá para a zona rural, ela vai lá para a comunidade quilombola, ela vai lá para onde está ocorrendo o evento, buscar essa informação, dizer para o povo, olha, eu estou aqui, pode trazer a manifestação. E isso de forma independente, aproveitando algum evento do governo? Nesse momento a gente tem feito esse programa Ouvidoria Ativa. A gente está fazendo em parceria com a Justiça Itinerante, que é um projeto do Tribunal de Justiça. Quer dizer, onde vai a Justiça Itinerante, a ouvidoria também está lá? A gente está junto. Onde tem feito também, juntamente com a Caravana dos Direitos Humanos e Cidadania, que é um projeto da SASC, nós temos estado presente nos festivais culturais, como, por exemplo, o Festival de Pedro II, Festival de Inverno. Estivemos agora recentemente no Festival Ópera da Capivara, lá em São Raimundo Nonato. Nessa semana mesmo, a nossa equipe está em Lagoa de São Francisco, que é um município aqui perto, na região de Pedro II, na região de Piripiri, com a Justiça Itinerante. Vamos, um spoiler para você aqui, viu? Ótimo. Vamos lançar o programa Ouvidoria na Praça, agora por ocasião do aniversário de Teresina. Ouvidoria na Praça, onde a gente vai estar, as nossas equipes vão estar nas praças da cidade de Teresina para ouvir a população de Teresina também. E vamos lançar agora, vamos fazer a primeira edição do projeto Café com Ouvidoria. O projeto onde nós vamos estar com os nossos ouvidores setoriais, toda a nossa rede de atendentes. Vamos convidar ouvidores que atuam em outros órgãos, que não são órgãos estaduais, pessoas intelectuais, jornalistas, para discutir as questões da ouvidoria com a gente. Entendi. Né? E mais um spoiler, quem vai estar no primeiro Café com Ouvidoria? A primeira ouvidora geral do estado do Piauí, que foi a ex-vereadora, hoje suplente de senadora Rosário Bezerra. Ela vai estar com a gente. Pioneiro, né? Ela vai estar com a gente na primeira edição do Café. Agora, só para a gente fechar, a ouvidoria na praça,
Aí é uma ação independente da ouvidoria. É uma ação da ouvidoria, é um projeto Direto, né? da ouvidoria geral do Estado. Outras ouvidorias do país vêm fazendo isso. Por exemplo, a ouvidoria do município de São Paulo faz isso, a ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte faz isso, a ouvidoria geral da União faz isso, em Brasília faz isso, nas grandes cidades também, e agora a ouvidoria geral do Estado do Piauí, com apoio do governo do Estado, com apoio da Secretaria de Governo, também fazendo esse projeto. Professor, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Importante que a gente traga esses números e importante também trazer esses números, digamos, estratificados, né? Ou seja, o levantamento estratificado, o que é elogio, o que é crítica, o que é pedido de melhorar determinados serviços. Eu posso te passar aqui, Douglas, por exemplo, nesses dados agora referentes a esse trimestre, esse boletim que nós publicamos agora, solicitação, que foi a manifestação que teve o maior nível de registro, foram 3.191 solicitações. Aí significa o quê, professor? O que é uma solicitação? Esse que falou, é solicitação... Solicitação, 67% das manifestações foram do tipo solicitação. O que é solicitação? Solicitação de melhoria, por exemplo, do serviço ou do atendimento no hospital tal. Entendi. A solicitação da construção de uma barragem em lugar tal. Quer dizer, pode ser a melhoria de um serviço que já existe, a instalação de um novo serviço. A solicitação de uma informação, como é que eu faço para renovar a minha carteira de motorista? Como é que eu faço para matricular meu filho numa escola estadual, já que eu já cheguei no Piauí depois do início das aulas? Tudo isso é solicitação, né, que dá esse número aqui de 3.191. Aí nós temos 519 sugestões. Né, são que sugestões, dá, em termos percentuais? Em termos percentuais, as sugestões são 11%. Temos 482 reclamações, que em termos percentuais são 10%. Temos 151 denúncias. As denúncias, né, correspondem a 5%, 216 elogios, que correspondem a 3%, e 188 comunicações, que correspondem a 4%. Pronto. Então agora mas fechou, é importante saber que a ouvidoria escuta tudo. É um lugar onde o cidadão, onde a cidadã pode ficar à vontade para fazer sua denúncia, para fazer sua reclamação, para fazer sua sugestão, para fazer sua solicitação e para fazer também o seu elogio. Pessoal, agora para encerrar, porque me veio aqui uma questão. Então, vamos lá, o cidadão liga, vamos lá, faz uma sugestão ou faz uma reclamação, tem aquele prazo que o senhor falou, 30 dias, prorrogável mais 30, e claro que aquele registro fica no sistema. Depois é uma espécie, digamos, de checagem, ou seja, uma outra pessoa liga para saber se aquele atendimento foi satisfatório, se a pessoa realmente teve sua demanda atendida, ou seja, uma espécie de corregedoria da ouvidoria. O nosso próprio sistema, ele dá conta disso, Douglas. Quando o cidadão recebe a resposta conclusiva, porque nós trabalhamos com 2 tipos de respostas. A resposta intermediária, que são as respostas que o cidadão vai recebendo no decorrer do processo, antes do final do prazo, e a resposta conclusiva, que é quando o processo termina. E lá no final, quando a gente conclui o processo, o cidadão tem a possibilidade, tem a oportunidade de avaliar o serviço do nosso atendimento. Nesse caso, é o próprio usuário que avalia. O próprio usuário que avalia. Professor, obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado a TV O Dia, obrigado, Douglas. Muito obrigado também. Até a próxima.